Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez. Vocês não me aguentam ver falando isso, mas vida que segue, temos que seguir em frente. Sou Alexandre e vou conduzir essa conversa com vocês aqui no próximo bloco, episódio número 87 já, estamos quase chegando no 100. No 100 a gente vai fazer um evento especial, que eu não sei o que é, mas eu estou criando isso agora. Lembrando vocês de seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, Orkut, MSN, o que tiver. Próximo bloco podem seguir, que é garantia de sucesso, tá? Hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais da Triângulo Studio. É Triângulo Studio mesmo. Triângulo, isso mesmo. Triângulo Studio. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite, por participar aqui com a gente, porque a gente sabe que é uma função ter que parar as coisas, silenciar o celular, que deve estar cheio de mensagem já. Não, na hora que ligar de volta vai estar. Vai estar. Mas a gente que agradece o convite, uma oportunidade bem legal de falar aí sobre o nosso universo. Vai ser um prazer. Se vocês quiserem se apresentar, então, falar um pouquinho de cada uma. Eu sou a Andrea Zaninelli, eu sou arquiteta da Triângulo Studio, sou uma das sócias. E estamos aí na Triângulo já há 6 anos e como um casamento, né? A gente brinca que literalmente uma sociedade é um casamento. E eu sou a Carla Guimarães, arquiteta também. É casada com a André. Casada, minha segunda esposa, minha marido, segundo relacionamento é a Andréia. Mas né? Não tem como, uma sociedade não tem como ser diferente. Se for né? mais ou menos, não vai dar muito certo. Vai, isso mesmo. E vocês duas são arquitetas? Somos arquitetas, somos formadas aí. Será que a gente fala o tempo de formar? Qualquer coisa a gente coloca um pi aí. Abafa, senão a gente vai entregar a idade. Somos formadas há um pouquinho mais de 10 anos, né? E eu me formei em Londrina, né? Eu sou natural de lá e moro aqui já há um pouquinho mais de 12, 11 anos, mas eu me formei lá. Na UEL ou não? Não, na Unifil, chama uma faculdade particular lá de em Londrina mesmo? Em Londrina mesmo, Nossa, Londrina é gigantesco também, né? É gigantesca também. Eu acho que atualmente lá deve ter uns 3, 4 cursos, assim, de arquitetura. Você também não é daqui, né, Carla? Ou é? Eu sou curitibana. Você falou que vai pro interior, daí eu achei que já vou pro que interior. Não era... Eu sou curitibana, nasci aqui, mas justamente, assim, por ter família, né, do interior do Paraná e ter bastante vínculo, ter passado parte da infância, férias, tudo bastante lá. Então, eu carrego bastante o sotaquezinho, assim, né? De fato, não tem esse sotaque curitibano, mas... Vocês não saíram do Paraná, então. Vocês não. São aqui... Pra morar, não. Pra morar, não. É bom que vocês conhecem o interior, então. Sim. Que nem é interior, né? Interior é só sentido figurado. Sim, principalmente Londrina, né? Que assim, é uma cidade super... Invejável, né? Porque é gigante, tem muita gente, tem um monte de prédio, tem cliente pra... Muito, Mas a gente tem bastante cliente lá, inclusive. É isso que eu ia perguntar, vocês atuam lá também? Sim, a gente não consegue, por exemplo, fazer acompanhamento de obra, né? Bem mais complexo daí. Mas a gente fica aqui de longe, assim, e os projetos também dá certo, né? De trabalhar. E vocês formaram juntas? Não, né? Não. Você não fez em Londrina. Não, eu me formei aqui em Curitiba, né? E eu e a André, na verdade, nós nos conhecemos através de uma amiga. E daí, logo na sequência, ela entrou no mesmo escritório que nós trabalhávamos na época. E daí houve umas mudanças no escritório, nós saímos em períodos diferentes. E fazendo alguns projetos já em comum, assim, por fora... Aí a gente viu a oportunidade de formalizar, né? Vamos abrir o nosso próprio escritório, né? Fazer do nosso próprio jeito, né? Começou com uma coisinha pequena e a gente já tá aí como a Triângulo. Hoje a gente tá fazendo... Vai fazer 6 anos. 6 anos, a né? gente faz aniversário de empresa agora em abril. Agora em abril, legal. 6 anos como Triângulo. Então tem um bolo aqui. Não, não tem, a gente não sabia, mas 6 anos, legal. Porque pra fazer uma sociedade... O que a gente muito ouve demais aqui não, na faculdade a gente não fazia grupo junto e tal, mas daí acabou se juntando. Agora se unir de lugares diferentes no mesmo escritório e depois resolver ter é bem diferente, né? Sim. Porque você tem que combinar muito e eu acho que esse é o principal, né? Que a gente se combina muito, assim, né? Às vezes até demais. A gente se na verdade temos os dois extremos, né? A gente se combina muito com algumas coisas, linha de pensamento, algumas coisas, mas a gente tem estilos
somos também bem diferentes ao mesmo tempo. Diferente, assim, complementos. Nos complementamos. Isso. Sim, no que ela é boa eu não sou e vice-versa, né? Então a gente se complementa. Se lavando roupa suja agora, hein? É. Meu Deus do céu, pega que casos de família. Não, mas é uma coisa que a gente tem muito claro uma com a outra, assim, sabe? Não, mas isso é muito bom, ser complementar. Porque se as duas fossem boas na mesma coisa, não tem como ser bom em tudo. Não, é o que a gente fala. E a gente duas tem que fazem a dividir mesma- tarefas, né? A gente tá num ponto assim que a gente não pode mais. A gente sempre ia fazer tudo junto. Faz medição tudo junto, faz prospecção tudo junto. E hoje E quando tem 2 clientes, daí como é que faz, né? Daí você não dá, tem que separar as duas. Não dá. E a vantagem até de sermos em duas, por exemplo, a gente tem perfis diferentes, assim, né? Então, assim, é questão de empatia. Tem clientes que têm mais empatia com o André, tem clientes que têm mais empatia. E a gente sente muito isso. Ó, fala comigo. lá com ele que... tem isso, E né? vai sendo claro isso ali, né? Já logo nos primeiros contatos. Então, a gente tem essa vantagem, a gente vê isso como vantagem e a gente já direciona também à frente dos projetos, né? Cada uma vai tomando frente de alguns projetos. A gente vai dividir dessa bom, maneira também. É bom entender isso, né? Que tipo, não, calma, tem uma que é um pouco mais calma, tem uma que é um pouco mais analítica, tem uma que é... Porque daí, dependendo da situação, é melhor uma falar, porque vai lidar melhor com a situação. Sim. A Andréia, por exemplo, é uma pessoa um pouco mais objetiva, né? Um pouco mais direta. Eu já sou uma pessoa... né, sou mais detalhista, né? E isso a gente vai vendo o perfil do cliente. É bom complementar, né? Se complementa. É bom, exatamente. nesse sentido, a sociedade é muito boa, né? Porque vocês pegam o melhor das duas, traem o melhor das duas e daí repassam isso para clientes, projetos e tudo mais. E a gente vai né? se ajudando nisso, né? Às vezes, André, você tem que ser mais... Fala né? mais, explica um pouco mais. Ela, foi Carla... muito reta e direta, né? E ela ao contrário, Carla, você tá dando muita volta, seja mais objetiva, entendeu? E a gente se complementa. É só falar que dá, não precisa... Exatamente, não precisa dar uma volta, né? Não, e vivendo e aprendendo, né? Tipo, porque vocês já se conheceram nesse escritório, só que depois que vocês assumem esse casamento, que é Sim, que você vai conhecendo de fato a pessoa. Aí que foi de fato onde a gente foi se conhecendo, né? E o bom é que sim, são 6 anos, então não é um namorinho ainda, né? Então Sim, já já sabe como é que vocês dá um são. Google lá, bodas de que dá 6 anos. Verdade. Bodas de, sei lá, de Tijolo. papelão, de tijolo. Tipo isso. E por que triângulo? Acho que essa é a dúvida que tá todo mundo querendo saber. É que a gente entende a arquitetura, né, como ela tem 3 pilares principais, né? E a gente pauta ali todo o nosso dia a dia nisso, né? Que é aliar estética, a funcionalidade e a técnica, né? Que a arquitetura é isso, né? Então, surgiu disso. Casou. Aí a gente pegou um estrangeirismo aí pra trazer o Nossa, eu achei chique italiano, demais. aí ficou triângulo. Ai, italiano. Italiano. Nossa, demais, gente. É isso aí, obrigado. Então, acho que era isso que eu queria saber. Agradeço todo mundo, não. Mas muito legal, porque é um nome com significado, né? Sim. Que é uma coisa difícil de, às vezes, a gente criar. Porque às vezes começa do nada, assim, né? E triângulo, ele é uma das formas, assim, de fato, quando vai estudar, ele é uma parte mais de engenharia, um pouquinho, digamos assim, ele é uma forma muito consistente, é muito forte, né? Então a gente visa muito essa questão de... É uma geometria, por exemplo, que fica em pé em qualquer situação, né? Nem sempre um quadrado ele fica em pé, dependendo da situação, né? E o triângulo não. Se você tem esses 3 pilares, ele vai sempre... Tá firme ali. Tá firme, né? Entendi. Não, legal, E legal. é aquela coisa assim, é o escritório, nós como arquitetas, o cliente, que ele também tem o papel dele, tem as funções dele, e os fornecedores, né? É uma, de fato... um braço também. É um braço, né? E tudo tem que estar muito bem alinhado pra fazer acontecer, né? Sim. E vocês É um tocam desafio. obra, assim, também? Ou... Também. Tipo, porque tem escritórios, eu entendo que... Antes eu não sabia, mas eu descobri aqui. Tem escritórios que só desenham projetos e ponto, não tocam obra em hipótese alguma. Tanto que daí pegam muitos projetos fora, porque daí, como é desenho de projeto, fica mais fácil, né? Nesse sentido. Tem gente que só toca obra, ou seja, pega projetos de outros arquitetos e, não, vamos lá, quero falar com o fornecedor, quero me irritar, quero perder os cabelos, quero fazer isso. E tem gente que faz uma mescla, né? Vocês fazem de tudo também? A gente... Nesse escritório que a gente trabalhou e que a gente se conheceu, a gente veio a gente chama de implantação de obra, né? A gente veio disso, né? E eu trabalhei em outros escritórios também com isso. Então veio assim,
a gente tem uma veia muito forte para acompanhamento de obra, assim, né? É claro que não é todo projeto que a gente consegue, né, executar. A gente gosta de executar os nossos projetos porque a gente sabe que o resultado vai ser diferente, né? Mas a gente que a gente tá, né, fazendo toda essa parte do alinhamento ali, ele traz um resultado completamente diferente. Mas hoje, com a maturidade do escritório, a gente separou os serviços. Então, a gente tem um projeto, se você quiser acompanhamento, é um outro outro serviço. Mas que vocês prestam. Sim. Se o cliente... E talvez... E a gente sempre tenta enfatizar que é importante, assim, né? Que faz diferença, tudo. E óbvio, assim, tem vários perfis de clientes e óbvio, assim, a gente gosta muito ali do projeto, a criação, é toda aquela coisa assim, mas aonde enriquece, o que enriquece a gente, o que traz bagagem, o que traz experiência. Sim, enriquece tá nos dois sentidos, assim, né? Sim, é a obra, é o acompanhamento. Que nem o curso paga, né? Nem o curso 5 paga. pós-graduação não até, tem... Não lembro ontem com quem que a gente tava falando que, assim, 90% eu acho que do meu conhecimento hoje veio da experiência, né? É claro que a faculdade ali, ela traz uma base para toda essa experiência, né? Mas, assim, a vivência no dia a dia ali e, né, batendo cabeça como é que resolve tal coisa, entendendo como especificar melhor, né, um determinado aspecto ali do projeto, assim, é o que ainda mais a gente, né? Que a gente é muito voltado assim, nossos projetos, 98%, 95% acabam sendo projetos voltados para interiores, projeto de interiores, né? Normalmente grandes reformas, assim. Então a gente vem de um curso, uma formação de arquitetura, que é arquitetura e urbanismo. Então são 5 anos ali de formação, só que ela é muito abrangente, né? Então, assim, ainda mais nós que viemos para esse nicho hoje, como na formação, profissionalmente falando, a faculdade em si, ela nos ensinou assim... Ou ela dá um direcionamento, né? Tá aqui, um direcionamento você assim, sai muito macro, assim, totalmente generalista. Você sabe fazer tudo, sabe fazer de um pouco de faz tudo uma e nada uma cidade e nada. Então foi assim, a bagagem depois de estágios, o dia a dia ali de estar aprendendo, né? Levando tapa na cara mesmo. Porque você aprende muito, né? Tipo, você aprende com o fornecedor, você aprende errando lá. Aprende errando, não era exatamente. bem isso. Porque as literaturas, tipo, de faculdade, elas acabam não acompanhando o dia a dia, né? Tem muito livro que você vai usar lá de 2005... Já é outro planeta, né? Às vezes você já ainda tá... mais a gente, que no nosso meio envolve muita tecnologia, né? Não só tecnologia de, sei lá, uma automação, não nesse sentido, mas tecnologia mesmo. As coisas vão mudando, se atualizando com muita rapidez, assim, né? Tipo BIM, sei lá, chegou o BIM arregaçando aí. Sim, quando eu me formei não existia, né? Não, existia. Disfarça. Corta, Ana, corta. Mas é isso. As coisas vão se atualizando muito rápido e as coisas se perdem muito rápido, né? Hoje em dia, tipo, porque talvez antes o conhecimento, as coisas, elas andavam, tipo, numa rampa, né? Numa linha reta. Hoje é muito acentuado. Sim. Então, coisas que, às vezes, ano passado eu usava, hoje você já fala, nossa, você usa isso, é sério? Tipo, ninguém acompanha. Tem coisas que vão demorar mais, eu acho que, tipo, o BIM, porque todo mundo, é uma massa que tem que se adequar, né? Sim. Tipo, eletricista, o cliente, vocês... É uma cadeia grande, né? Mas é uma mudança que é uma consequência da tecnologia. Sim. Você sabe que vai chegar. Mas é bom isso, porque também força a gente... Eu, particularmente, gosto muito de estar sempre aprendendo, estudando alguma coisa, né? E isso força a gente a tá nesse ritmo mesmo, né? A gente tá sempre fazendo um curso, aprendendo uma coisa nova, específica sobre um determinado assunto, né? Seja ali da arquitetura ou de empreendedorismo, que é o nosso atual foco, assim. Então, isso também é legal, porque vai forçando a gente pra esse lado, assim, de estar sempre aprendendo, conhecendo, indo atrás, indo em feiras. Não, tá tranquilo. E a gente vê, por exemplo, assim, esses tempos atrás a gente estava vendo com relação a estudantes de arquitetura. Se você pegar o padrão dos estudantes de arquitetura hoje, da nossa época,
a tecnologia, eles já estão tão mais desenvolvidos e coisas assim, as apresentações de TCC e projetos, que se a gente, assim, a gente também não pode parar de estudar, né? A gente tá sempre ali estudando, evoluindo e junto com uma galera ali toda bem desenvolvida e bem evoluída, né? Tem que conseguir acompanhar isso, né? Acho que esse deve ser um dos mercados, talvez, o de programação, talvez seja mais ágil. Mas o de arquitetura envolve muita gente, porque quando um fornecedor desenvolve, às vezes, algum tipo, uma solução, um fabricante, uma indústria desenvolve alguma coisa nova, e se isso for muito custo-benefício e tal, isso invade o mercado de uma forma muito rápida e às vezes inutiliza um negócio que... Não, esquece isso. Já, ano passado já acabou. Usa só isso a partir de agora, porque é o mesmo preço, tem é mais durável, mais bonito, mais barato, tudo. Então, e tem que acompanhar isso, né? Porque senão você vai falar com o cliente... Às vezes você acabou de aprender aquela coisa e já... chega um novo. Não, e deve ser muito ruim, tipo, às vezes o cliente sugeriu alguma coisa que vocês não fazem a mínima ideia do que é, mas sabem que deveriam saber. Deve ser. Tipo, porque não saber, óbvio que vai acontecer. Você não sabe de tudo, né? Mas ficar nessa situação de que nunca ouvi falar... Todo mundo sabe, menos vocês, isso deve ser ruim. Porque o cliente hoje também tá exigente, né? Porque já vem a nova geração. Porque o acesso tá muito fácil, né? Tá consumindo todo esse conteúdo, tudo isso, né? Sim. Não, e é muito rápido, né? O cliente de hoje para amanhã, ele pode aprender... Assim, não vou dizer que ele pode aprender arquitetura, não pode aprender tudo. Mas ele tem um certo conhecimento, assim, no sentido, pelo menos, de perguntar, saber o que é, perguntar, né? Certo, saber né? as possibilidades, assim, porque, né? principalmente, sim, por exemplo, um projeto de interiores de uma residência, né? Pega a mulher, todo mundo, ou mesmo homens, né? Que moram sozinhos. Todo mundo é dono de casa um pouquinho. Já começa que já tem um pouco desse conhecimento do que funciona para mim no dia a dia e que não funciona, né? Somada a sonho, a referências, que as pessoas hoje trazem muitas referências, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe nada de arquitetura, mas ela gosta de cozinhar, então mas já ela tem um sabe... pouco dessa bagagem, já Exato. chega com até essa bagagem, teve um cliente, né? assim, a gente nunca tinha instalado esses grills, esses módulos de grills, assim, né? Nem sei o que é. Mas a Ana vai colocar aqui e eu vou descobrir o que é depois. Qualquer coisa você me pede, a Ana que eu te mando. E o cliente, ele queria, né, fazer um churrasquinho, assim. Não tem churrasqueira no apartamento, mas ele queria fazer um churrasquinho na casa como dele. se fosse um mini cooktop Só que com grill. Com grill, pedras vulcânicas, ele aquece e você pode legal. fazer um churrasco, né? Pra quem não tem um espaço. Por exemplo, ele não entendia nada de arquitetura, mas ele entendia ali de grill, ele entendia, né? Não, Foi eu pesquisar quero uma- essa, porque essa não sai Sabia fumaça. que dá pra pôr. Ele foi pesquisar uma sabia, solução trouxe pra esse- ele, né? Trouxe esse conhecimento pra gente, né? E tem muita coisa assim no mercado, né? Porque Tem não solução pra tudo, na verdade. Exato, né? e não necessariamente é um negócio super caro, às vezes é Não. só o meio único, assim, né? Sim, às vezes a gente sugere, tem algumas sugestões, né? Traz essas sugestões pro cliente, ele fala, não, mas isso não. E é nosso papel mostrar, não, isso aqui é super viável, acessível, né? A gente a gente tem que desmistificar ainda muita coisa, né? Sim, Porque verdade. querendo ou não, o arquiteto ele ainda tem um pouquinho aquela coisa assim de é inacessível, que só vai especificar coisa cara. E na verdade não, né? A gente tem que procurar tá ouve educando bastante, um assim, pouquinho. até uma piadinha, né? Assim, você vai me fazer gastar muito, né? Aqui o cliente fala, eu não vou falar o valor total aqui no meio, não. A gente sempre pergunta, você tem um orçamento previsto para esse projeto? Você planejou com algum valor? 5 assim, mil, é isso aí que eu tenho pra gastar. Ou Aí a gente já morre no coração. Mas é bem isso, é 8 ou Vamos 80. encerrar por aqui, depois a gente conhecer. obrigado, Ou o cliente tá, acha que vai fazer uma obra com 10 mil, ou o cliente não abre, né? E Normalmente você não que tá aí abre, assistindo né? a gente, é muito importante a gente saber, né? Porque assim a gente pode direcionar também o projeto, né? Às vezes eu Ser posso mais direcionar, realista, né? Ser fazer mais- um É o cliente do prezar grill. no, prezar no econômico, ou prezar numa coisa, sei lá, vamos gastar com marcenaria, mas não vamos gastar, sei lá, com mobiliário. A gente Ou sabe, inverso, a eu gente tem esse prefiro muito, conhecimento. né? Então, É que é o cliente do grill, né? Você não vai... não, o cara quer um projetor e uma tela vai custar 500 mil reais. não, ele prefere o churrasco Não, ele quer o dele, churrasco, aham. acabou. Não precisa ter Então, a piso no gente- chão, pode ser no bruto ali, eu quero churrasco. direcionamento, assim,
E a gente É não tem importante, né? conhecimento técnico de materiais, coisas que vão... Não é uma linha exatamente cara, mas estão num efeito visual ali, depois ele vai parecer algo mais refinado. Então a gente conhece, a gente consegue direcionar o que vale a pena de fato estar investindo. E não, isso aqui a gente pode ir para uma segunda linha, pode ir para uma coisa mais simples, que não vai interferir ali dentro do resultado final, né? Uma dúvida que eu tenho, tem como chutar não, mas o cliente fala assim, ó, eu quero fazer essa obra, essa casa aqui, sei lá, ou um cômodo, eu quero fazer uma sala com cozinha integrada e eu tenho 100 mil reais pra gastar. Vocês conseguem dizer de antemão, depois de um briefing, dá ou não dá? O que a gente consegue hoje em dia? É porque assim, a gente pode gastar, sei lá, partindo ali de acho que uns 3 mil, 2.500 metros quadrados, você pode gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil metros quadrados, né? O mesmo projeto, né? Você especificando mas materiais assim, ali. com o perfil dos nossos clientes e como a gente faz o acompanhamento de obra, a gente tem esse registro e a gente tem feito umas métricas para entender, né? Porque às vezes o cliente, ele precisa também de um norte, né? A gente sabe, entende... É assim, que a gente não pode... É um chute, né? Mas a gente precisa dar um norte também, né? Então, a gente chegou no valor ali que a gente tem falado para os clientes. Uma média. Mas um valor de metro quadrado, olha. Então, você tem 40 metros quadrados aqui, a sua área social, cozinha. Pensa em uma média de 4 mil, 4.500. É o que a gente... baseado em. Tenho clientes que gastaram isso com mais ou menos o acabamento que você quer. Pode ser mais, pode ser menos. Isso, mas dentro já do nosso padrão ali, né? Dos nossos projetos, dos nossos clientes, já... É que eu não sei... A gente chuta daí por metro quadrado. Mas a gente sempre deixa muito claro que é um chute. Total. É que não tem como... É melhor do que o escuro por total, né? Sim, é que a única forma de saber exatamente quanto vai gastar é você pegar e fazer todos os orçamentos possíveis. Sim, por isso que a gente sempre fala também. Uma coisa que a gente... Nossa, frisa muito com os clientes. O projeto nada mais é que um planejamento. Né? É o planejamento daquilo que vai acontecer. Então, a gente consegue, com o projeto, a gente faz os orçamentos e daí você consegue se planejar ou decidir se vai fazer por etapas, decidir, vou fazer isso e logo que eu ter um fôlego de novo, eu vou fazer tal coisa. Ou ter a clareza mesmo do todo. Não, eu vou precisar de 300 mil pra reformar, então vou esperar aqui mais uns 6 meses pra iniciar essa obra. Que eu já faço tudo. Isso, entendeu? Então o projeto, ele vai dar essa clareza, é ele que vai te dar e com bastante assertividade, assim, né? E assim, não tem... O cliente é interessante o cliente entender que não tem mágica. Não tem como você chutar um valor certo sem fazer um projeto. Você não sabe o tamanho que vai ficar as coisas, a marcenaria vai precisar saber qual que é o tamanho dos móveis, o que você quer ligar, ver, ferragem. E uma coisa que acontece, às vezes o cliente fala, não quero gastar muito. Que já aconteceu com a gente. Não quero gastar muito. A gente fazia um projeto super na premissa do cliente. Um projeto mais enxuto, sem tanto, né? Sem tanto frufru. E não agradou o cliente, né? Então, aí a gente foi com um projeto super... Né? E o cliente, rebuscado, né? Rebuscado, mas... E não tinha, né, como cliente prever quanto que ele ia gastar. Se eu tivesse falado pra ele que ele ia gastar, sei lá... com isso que você tá me falando, você vai gastar, sei lá, R$1.000 metro quadrado. Não, eu ia estar chutando muito fora do que ficou, na verdade, né? Aí você não consegue nem dormir, né? Então, Porque você vai, meu Deus, eu falei aquilo, o cliente acha que vai gastar isso, mas não tem como. Então, o projeto, ele traz, né, isso, né? Essa clareza de custo também. Porque hoje em dia, assim, tem tantas possibilidades que tem materiais que são super caros e bons, mas tem os materiais que têm custo-benefício, né? Que são mais em conta, mas ainda assim, você precisa do projeto para saber quanto que vai... Ainda assim, com o projeto, a média, a não ser que você faça todos os orçamentos pra saber quanto você vai gastar. Porque é muito relativo, cada um tem um gosto, né? Tipo, o cliente, que você estava falando do grill, por exemplo. Talvez só esse cliente no ano inteiro vai buscar um grill. E ele não se importa se for 10 ou 15 mil. Mas, às vezes, isso não pode entrar na média. Porque se for falar pros outros, o outro vai querer uma poltrona tal. Sim, ou uma torneira ali, uma pessoa que investe 10 mil na torneira e o outro que acha que 2 mil é muito. Né? Então é muito relativo. Essa parte complexa, eu acho, né? Porque eu ouvi uma história uma vez que eu não sei se é verdade ou não, mas foi engraçado porque acho que o projeto do arquiteto, eu nem lembro se ele veio aqui, acho que não veio no podcast, mas o projeto tinha dado, acho que R$60 mil o valor do projeto, porque era uma casona, era gigantesco, saindo do zero, arquitetônico, interiores e tal.
e o cliente achou que tava incluso material. Acontece. Falou assim, não, mas daí quantos 1000 tijolos vai? Não, calma. São duas coisas, faz tempo isso, né? Sim. 60 mil ainda era bastante dinheiro. E esses dias eu vi um áudio bem legal, tava até rolando no Instagram uns memes, assim, de uma pessoa que pede um orçamento para um engenheiro civil, né? Aí eu acho que ele passou lá, tinha dado, sei lá, 7 mil, né? O orçamento. Aí o cara chorando, assim, pô, mas isso aí é muito e tal, o que você consegue fazer? Isso aqui. Ele falou, olha, cara, se você não tem 7 mil pra apoiar um projeto de engenheiro, não faz obra. Não faz obra. Não, mas isso é uma piada, mas é uma realidade, né? Mas é uma realidade. Porque... E a gente tenta deixar sempre claro isso também, né? Porque as pessoas confundem mesmo. Acha que a gente vai entregar, tipo... um turnkey, né? Vai entregar tudo. Não, a gente faz projeto. Se quiser acompanhamento de obra, daí tem uma acompanhamento de obra. Mas cada um... A mão de obra, os produtos, fornecedores, tudo. Eu não vou estar apertando parafuso lá, não. Fica tranquilo, vamos juntar o piso e tal. Não, e isso acaba... Claro, com hoje em dia, a tecnologia e tal, a galera vai ficando cada vez mais educada, vamos dizer assim. Entendendo como que as coisas funcionam. E é uma coisa que a gente tem tentado também, né? Assim, às vezes, a gente peca um pouco ali na assiduidade do Instagram, né? Mas é uma coisa que a gente tenta trazer também, essa educação, sabe? Explicar o porquê das coisas. Por que é importante... Sabe, a gente fala uma planta de forro, as pessoas... que frescura, uma planta de forro. Mas por que é importante, sabe? A gente tenta trazer isso um pouco também, né? Pra... Bem isso, né? Para as pessoas entenderem. E pra valorizar também, né? Sabendo. Porque, tipo, por exemplo, vou dar o exemplo da planta de forro mesmo. Tem N detalhes que tem que estar na planta de forro, porque, sei lá, o ar-condicionado pode estar em cima de um negócio de madeira. É muito conflito que existe ali, né? Muita coisa acontecendo. Tem que então... compatibilizar muita coisa, tá pensando muita coisa, né? Então, por isso, é uma coisa que a gente briga. Hoje, a maior dor dos nossos clientes, não só dos nossos, né? Imagino que geral... é prazo. Prazo eu acho que... É prazo. E é muito complicado, né? Porque ele é um sonho, é um gasto financeiro muito alto e normalmente as pessoas têm um prazo ali. Eu moro num apartamento, tem uma data, vendi, tem uma data estipulada ali para estar entregando, né? E acha que o processo ali é rápido. E na verdade não é, né? E pensando assim também, às vezes, até essa falta de prazo, né? Vem da não educação. Eles, né, não saberem que leva um tempo, que demanda estudo. Que não é gere um projeto baseado nesse briefing. Não sai na hora. Não é um clique que tudo se resolve, né? É fazer entender o porquê de um arquiteto, o porquê de um projeto, o porquê deles estarem fazendo isso, né? Essa é a parte complexa, né? Tipo, porque educar é uma coisa que a gente não tá falando que as pessoas são burras, a gente só tá abrindo como que vai funcionando as coisas pra a pessoa ter uma breve noção do que aguarda ela, porque o projeto demanda... Porque ele é pra ajudar, na verdade, pra dar um direcionamento, ele vai ficar ali um período ali esperando ali, o prazo ali pra começar a ver os primeiros estudos, as primeiras ideias... mas a hora que entrega tudo aquilo em mãos, tudo fica mais fácil, né? Pra ter um norte, ter um direcionamento, você já sabe o quanto vai investir. Quem nunca entrou numa, sei lá, uma Leroy, por exemplo, e vê aquele monte de revestimento. Você não sabe pra onde anda. Nós também você acha o cinza bonito, mas o branco também mas o amadeirado também e vai, né? Então, se você não tem projeto, se você não tem um direcionamento, um planejamento, você fica louco. Você não... E às vezes você compra um negócio e, tipo, você compra um cinza, e pra sala você compra um azul e depois... E fica... Mas você comprou um material diferente, você comprou o que era pra parede. Entendeu? Você vai gastar a mesma coisa que você teria gastado se tivesse com arquiteto, só que com muito mais harmonia isso é uma coisa com um resultado muito melhor. Eu acho que vai demorar ainda pra, tipo, a educação ser eficaz, né? E quando a gente fala em educação, nem pensando de maneira assim, abrangendo, quero educar o Brasil, o mundo. Não, começa com as pessoas ao nosso redor ali, com os nossos clientes, né, com os familiares, as pessoas próximas, e cada um, né, que vai plantando um pouquinho, né, desse entendimento, né, pra gente ir aos pouquinhos e
evoluindo, né? Porque isso é muito se importante. Valorizando, né? Porque o cliente, ele pode não ouvir de vocês, mas ele sabendo que aquele quesito é importante, ele já chega falando, não espere um projeto em uma semana. Não é assim que funciona. Um amigo, né, ó. Você vai se mudar mês que vem, não tem arquiteto, não tá com projeto, então você não vai conseguir. Você pode se mudar, mas você não vai se mudar com projeto. Eu falando é uma coisa, né? Um amigo falando é outra coisa. Sempre tem mais efeito, né? E até a gente como empresa, né? Hoje a gente já consegue se posicionar um pouco melhor também com relação a isso. Chegar uma pessoa, não, eu preciso de um projeto, quero pra semana que vem, eu não tenho tempo, é 15 dias, olha... Esse é o processo, funciona assim, assim, assado. Ou é dentro disso... Ou não tem. Ou sinto muito, né? Não tem, porque... Não tem como mudar. Senão é um cliente que não tá vendo valor em tudo isso. Né? Não compreende do porquê. Então ele não é interessante, ele não vai estar agregando. E tem que ter muita inteligência emocional pra conseguir desviar disso, né? Porque às vezes é tentador, né? Sei lá. Mas não, você faz em 2, quem faz em 2 meses faz em 1, faz aí e tal. Mas agora a gente tem esse leva olhar, tempo, assim. agora que a gente tem, Não, porque é como se você estivesse recusando dinheiro, né? Ó, você quer esse dinheiro aqui? Você não quer, é verdade. Olha, tá não, mas a gente olha pra trás. É pra manter a sanidade mental. Exato. Isso vale mais, né? Mas a gente olha pra trás, assim, que nós éramos os anos atrás e hoje, nossa, a gente evoluiu bastante. Muito amadurecida como profissional mesmo, assim. Vocês comentaram que um dos focos de vocês é o tipo empreendedorismo. Isso. Onde que entra isso? Foi uma coisa que começou ano passado, assim, meio do ano passado, mais ou menos, né? Que deu um tino, assim, que a gente parecia que tava ali brincando de trabalhar, sabe? Assim, a gente tinha nossos processos até bem estabelecidos, assim, mas a gente não via aquilo como... Não, a gente vê como empresa, não nos leve a mal, mas assim... É que a gente era muito aquela coisa assim, no processo, né? Aquela coisa no operacional. Né? Então, é criação, é obra, é coisa assim. Tinha uma planilha ali de preencher os custos e tudo, mas não levava de uma maneira de empresário mesmo, sabe? Quando você olha pra sua empresa, né? Porque hoje eu vejo a Triângulo como empresa. Eu não me referia a Triângulo, eu falava, meu escritório, sei lá, né? É um olhar totalmente diferente, assim, sabe? E parece até que você realmente, de fato, não leva a sério de responsabilidade, mas... muda, assim, a visão mesmo, que você tem uma visão estratégica, né? Isso, uma visão estratégica. É diferente de uma visão operacional. Porque a visão operacional, você simplesmente vai estar sentando, executando processos e de noite é aquilo. Só que daí quando você começa a fazer, você fala, nossa, mas que saco. E também sem planejamento, sem estratégia, sem metas, né? Vem um cliente novo, oba, no final de 2021, foi, né? Que a gente contratou a Maria. Foi no final de 2021. Que a gente... Daí a gente também se sentiu mais assim, não, temos que levar a sério, porque a gente tem colaborador agora, né? Mas não é só nós dois, agora se a gente fizer uma besteirinha, a gente se resolve entre nós, agora calma. Então... E até assim, ter colaborador, aprender a delegar, porque a gente também tem que estar fora, a gente tem que estar atrás de cliente, a gente tem que aprender a fazer essa parte, estar mais no social, mas não no social só passeando, digamos assim. Não social do cafezinho. Facebook, Instagram, essas coisas assim. Podcast. Não, tem que ter... Não, tô brincando. Não, mas é verdade. Sim, hoje tem que ter objetivo. Tudo que a gente faz, né? É com intencionalidade. Com intenção, assim, né? Exatamente. A gente vai ali tomar um café, mas é intencional, sabe? A gente tá ali se divertindo, beleza, mas também com intencionalidade. Tem um porquê, né? Sim. Isso aí a gente vê, daí a gente veio fazendo cursos, né? E aprendendo mais sobre gestão, assim, né? A gente entrou num grupo de networking também, que é muito legal, que tem uma alavancada, assim, também nosso lado profissional. Que grupo que você pode falar? Qual? Pode, chama BNI. É um grupo networking de empresários. Conhece? Eu fui até presidente do BNI. Aqui em Curitiba? Aqui de Qual Curitiba. grupo vocês são? Chama Potência, o nosso grupo. É o grupo mais novo aqui de Curitiba, assim, mas uma galera... Mas o BNI é legal. Ponta firme, assim, bem engajada, assim, muito legal. Isso dá uma alavancada legal no ânimo, né? Tem alguém que veio aqui, que eu não lembro quem que é, eu vou chutar, talvez seja a Karen Solomos, não lembro, que ela é uma super empresária, empreendedora, eu admiro muito ela. Ela não sabe, mas Karen, se você tivesse tido isso, eu admiro muito você. Depois eu vou até pesquisar. É porque ela, não foi ela que falou essa frase, mas eu ouço há muito tempo, porque essa é minha verdadeira paixão. Minha esposa, ó, também te amo, mas empreendedorismo, esse tipo de coisa, eu acho muito legal quando você entende
entende qual que é a essência disso e por que você não pode estar ali fazendo o trabalho de uma pessoa que custa 1/3 do que você gostaria de ganhar, você tá fazendo uma coisa muito errada na tua vida. E essa questão de arquitetura é muito complexo, porque o arquiteto... É isso que eu ouvi, o arquiteto é formado na faculdade para projetar, mas ele não sabe vender, ele não sabe fazer marketing. E isso é péssimo, porque o que traz projeto é a venda, não é o projeto. Então, isso marcou muito esse meio de consultoria em arquitetura, essas coisas que eu gosto de consumir, esse tipo de conteúdo, porque você pode ser o melhor especialista no mundo. Não entenda mal quem tá assistindo e é o melhor especialista projetista, mas assim, faz de olho fechado. Eu acho que eu sei o que você vai falar e eu concordo plenamente. É que o Alexandre é o cara mais bonito do mundo. Não, mas se você não vender... Você não sai do lugar. O que se sobressai, o que se destaca. Não, era isso que eu achei que você ia falar. É que eu até me perdi na hora que você falou. Eu achei que você ia falar assim, não é porque você é um ótimo... Você pode ser o melhor arquiteto. Que você é o que tem mais reconhecimento, Exato. que você é o que tem mais clientes. Exato. Então a gente também foi entendendo isso, né? A gente não pode generalizar. Quando éramos funcionários, falando por mim, quando eu era funcionária, é coisa assim que às vezes eu não conseguia entender. Nossa, mas por que o fulano não consegue, não senta aqui, não participa do processo, não cria, não faz a criação e só é fora? E hoje faz mais sentido pra mim. Tipo, olha só, né? ele tá indo em evento e a gente tá aqui trabalhando, mas calma. Tem um propósito, é um networking, é uma junção. Mas isso é um amadurecimento, né? Esse amadurecimento, na minha visão, é muito complexo, porque tem que ter uma mente muito aberta e demanda reflexão e tempo, porque você não pode achar que, por exemplo, tem que vender. Então parei tudo que eu tô fazendo, agora vou vender. Não, calma. É uma chave difícil de virar. É uma balança com 10 negócios ali que você tem que sempre... Porque você não consegue ser o melhor na venda, o melhor no projeto, o melhor no administrativo, o melhor no marketing, no processo, não tem como. Você tem que estar focado em alguma... Você tem que fazer o que é melhor teu, que nem vocês duas, né? Talvez uma seja melhor vendedora do que a outra, ou seja melhor projetista do que a outra. Então, tem que usar isso a favor, né? Se enquanto uma faz um projeto que leva um dia, a outra faz em meio dia, calma. Sim, ou você tenta melhorar pra fazer em meio dia, ou ela faz o projeto. Sim, a nossa hora é cara, né? E a gente tem que otimizar, né? Isso é muito complexo, porque... Delegar coisas, né? Você não entende, assim, vocês estão com 6 anos de escritório. Sim. Se vocês entendessem daqui mais 4, vocês iam estar em 10 anos executando tarefas, tipo... a mesma coisa que estavam fazendo, sem crescer, sem perspectiva. Porque normalmente é assim que, na minha visão, as empresas minguam, de forma geral, né? Seja arquitetura, seja a loja de doce, seja o cara do sapato. É quando você não tem essa visão de empresa mesmo. Você não tem um direcionamento, porque se entrar o cliente, tudo bem, se não entrou, ai que pena, vamos ver o que a gente faz. Não, mas por que você não faz uma estratégia para pegar o cliente? Por que esse cliente não aceitou? Era preço? Era qualidade? Nem só pegar cliente, mas a qualidade do cliente, que também é importante, né? É tudo estratégico, né? Porque eu acho que essa visão, quando um escritório tem essa visão de empresa mesmo, como é que funciona, os pilares, o que é bem importante, o que não é. Porque procrastinação é uma coisa muito complexa de se vencer também. Porque, você gosta de projetar, você foi feita pra isso. É muito difícil de delegar algumas tarefas, assim. Por exemplo, criação, uma coisa que a gente não abre mão, algumas coisas. Não, então, mas isso é um pilar. Isso é uma coisa que talvez a essência de vocês saia. Não adianta ser o melhor vendedor do mundo, mas não ter autenticidade da criação. Então, eu acho que de todos os escritórios que existem em Curitiba, São Paulo, a autenticidade, a criação é fundamental. Porque se você vai ter a identidade de vocês, vai ter o detalhe da Carla lá. Não, mas a André vai colocar um negócio interessante. Daí não tem como terceirizar. Talvez dê pra algum processo dentro da criação dê pra facilitar, talvez. É verdade. Isso mas o resto... a gente nem quer perder também, assim, né? Mas tem muita coisa que, vamos dizer assim, é inútil fazer. Vou emitir nota fiscal. Tem 1000 escritórios que você paga 100, sei lá, 200, não faz, chutando um valor por mês, e eles fazem toda essa parte tributária financeira. Então, meu tempo vale muito mais que isso. Prefiro projetar. Igual hoje, né? Daí a gente tem uma pessoa, a gente faz a parte da criação, depois essa pessoa vai lá, fica horas e dias e semanas trabalhando ali em produção, ali nas imagens, em vídeos, assim, né? Tudo... É menos uma coisa pra gente, ela faz muito mais rápido e muito melhor que a gente, né? E tem outro colaborador também.
E uma coisa que até Lindo. veio um insight aqui, a gente conversando, que me dei conta de que até assim, esse tino mais pro empresarial agora, parece que deu um novo propósito, assim, pra seguir, né, de Sim, trabalhando. aham. Porque chega um momento ali, parece que Estagna, né? Não sei nem como é que fala estagna essa palavra. você fica estagnado e você parece que é muito mesmice, assim, e Aham. você É que você não tem objetivo, não tem né? um crescimento, e não é nem profissional. Claro que profissional é, mega importante. Aham. Mas o pessoal também, sabe? Você fica naquilo, Sem só isso que eu rumo, vou né? fazer. Tipo, Uhum. nossa, Aham. imagina que veinha saindo aqui lá com a bengalinha projetando nada. Então não eu dá, acho né? que esses movimentos que a gente tem feito tem trazido isso, assim, um propósito Dá novo. um ânimo, assim, né? aham. É que se chega no final do mês, sei lá, quantos clientes vocês fecharam? A gente fechou 2 clientes. É bom ou é ruim? Depende. É bom. Mas qual que era a meta? 200. Não, calma. Isso Então não é uma foi meta, assim, não é. Então é muito difícil, né? Se você não tem um direcionamento ou não sabe como funcionam as coisas, e quando você começa a entender que todas essas coisas são importantes e às vezes uma vez que você faz, ela tá feita, você precisa só seguir, nossa, vai dando um ânimo, né? Porque você, não, ó, esse mês a gente não conseguiu bater a meta. Ou a gente gastou muito mais horas no projeto tal, o que a gente tem que fazer pra não gastar mais nos próximos? Porque senão a gente vai ter que aumentar o preço, daí fica difícil vender e tal. E é olhar aquele olhar de empresa, né? Qual que é o nosso ticket médio, né? Qual que é o nosso objetivo ali, por exemplo, alcançar ali no final do mês. Então eu preciso de tantos projetos com um ticket de tanto para poder fazer um negócio financeiramente, por exemplo. Principalmente Sim. porque né? a gente tem contas a pagar todo mês. né? Exato. E sim. é importantíssimo ter isso, né? Porque se fossem só vocês, até dá A gente dava um conta, jeito, né? né? Não, deixa quieto, aperta de um lado aqui, do outro. Mas quando você vai envolvendo mais gente que é necessário pra você crescer, se for o objetivo, você não tem como E não escapar tem disso, como né? crescer se você não for agregando pessoas, né? É Não tem muito, como muito crescer. impossível. Se for terceirizar 100%, daí começa a ficar uma máquina louca de caminhar com ela. É difícil. Sim. E tem um projeto que vocês estavam falando aí, que agora eu tô curioso. E daí com todo esse movimento, né, que a gente veio uma ideia, assim, surgiu uma ideia, principalmente a Carla foi a mente criativa atrás dessa ideia, que a gente criou agora a Reformando Curitiba, né, que vai ser, a gente quer que se torne uma plataforma, né, por enquanto tá em forma de Instagram, mas a gente quer que seja uma ponte, uma ponte facilitadora com os fornecedores e com clientes, né? Porque a gente sentiu, assim, como tá no nosso dia a dia, a gente sente muito que os fornecedores precisam da gente para angariar clientes, né? Só que os clientes não sabem onde buscar esses fornecedores. Uma coisa que pra gente é muito básica, assim, né? Você fala, mas onde que eu compro isso? Onde que eu vou ver iluminação? Onde que eu vou ver automação? Onde que eu... pra gente é muito claro isso, assim. Quais lojas que tem, qual que é a diferença dessa loja para aquela outra loja. E os clientes, eles não sabem aonde buscar isso, assim, na grandíssima maioria das vezes. Tem cliente que é mais antenado, ou que gosta mais, ou que já teve experiência e tal. Já conhece, sabe os caminhos, né? Ou clientes normalmente que estão ali amparados por arquiteto, Já obviamente tem já é mais tranquilo, sim, digamos assim. já tá mais né? seguro. Mas mesmo quando a gente não faz acompanhamento de obra, a gente sempre acaba indicando o fornecedor, porque os clientes têm essa demanda, né? Eles precisam disso. Então a gente viu que tinha um nicho, gap, né? um nicho pra gente trabalhar e juntar conectar esses dois lados, né? E o nosso diferencial ali vai ser que a gente vai estar com o nosso olhar, né? O nosso olhar. Não adianta a gente só indicar um fornecedor e não explicar o diferencial dele, ou, né, ter um olhar assim, se aquele fornecedor é legal ou não. Então a gente criou Vai ser do Instagram e vai criar uma plataforma mesmo. É uma vitrine. Uma vitrine. Assim, né? Pra estar expondo ali todas as empresas, assim. Tudo voltado pro segmento ali de reforma, de construção e de decoração. Legal. Né? E daí a gente vai colocar esse nosso olhar afinado para isso. É um projeto paralelo, né? A gente não vai morrer com a Triângulo, né? É algo que já faz parte da nossa rotina, né? Às vezes a gente tem já essa dificuldade, a gente tá sempre atrás procurando, descobrindo novas coisas, novos produtos, né? Novos fornecedores, parcerias e tudo mais.
E vendo essa necessidade também das lojas, assim, né, de querer... Fazer um movimento, né? De um movimento, assim, né? De visualização, né? Então, de ser algo, né? Pra a gente se somar, assim, né? Porque isso tá bem linkado com o empreendedorismo, porque vocês estão mirando num problema do mercado e criando uma solução, né? Sim. E até como escritório de arquitetura é difícil de analisar isso, né? Porque, putz, mas qual que é o problema do cliente? E tal, porque às vezes você tá inserido naquele meio, mas é difícil de entender. Sim. E a gente tá super animada, assim, né? E botando muita fé, assim, que vai ser, claro, que um projeto legal e a gente tá esperando, claro, que um retorno financeiro disso, né? Mas eu acho que vai ser muito legal, assim, as pessoas vão se ajudar muito, assim, com essa plataforma, sabe? E a gente até pensa que, por exemplo, um arquiteto ali, sei lá, alguém que acabou de se formar, né? Ele também não sabe, não conhece ainda os meios, né? Isso também vem com a experiência. Então também pode ser uma vitrine pra eles, né? Nossa, de busca, tô precisando de referência, aqui, né? sei lá, de algum fornecedor de portas, né? Eu vou ver ali o que tem aí, né? Que já tem ali pra mim e sempre vai, né, ter contato, meio de achar aquela empresa, assim. Então a gente acha que pode ser um... E para os lojistas também, né? O nosso foco é... Porque, assim, por óbvio, a gente vai dar um giro, né, em Curitiba aí. E por óbvio que vão aparecer, por exemplo, assim, empresas do mesmo segmento, né? Então, a gente quer achar também um diferencial de cada empresa, que uma empresa não é como a outra, né? Cada um tem um diferencial, cada um tem um diferencial, né? E focar nisso, porque o intuito não é trazer... duas empresas como concorrências, né? Tá diferenciando para uma forma de estar somando você tá todo educando mundo, né? da mesma forma, né? Você tá jogando informações ali, claro que é o cliente que vai decidir, mas ele vai ter respaldo da plataforma. Isso. Não, isso é legal. Essa, tipo, ter essas ideias é legal, né? Porque você analisando o mercado, a profissão, tipo, o dia a dia de vocês, basicamente, vocês vão conseguindo identificar problemas que, putz, mas toda vez eu tenho que fazer isso. Toda vez. Aí quando compete ao escritório de vocês fazem um procedimento ali, fazem uma planilha, um padrãozinho de CAD, sei lá, uma coisa assim, e pronto. Só que quando abrange um negócio maior, é interessante ter esse sangue de empreendedorismo para conseguir... Não, vamos ter energia, porque ideias que não saem do papel são só ideias. O mundo poderia estar totalmente diferente se muitas ideias tivessem saído do papel. E tem várias que saíram e revolucionaram. Claro que nem todas vão ser assim, mas se você não chutar, não testar... tem que... Vai ficar por ali mesmo e pronto. Você só vai falar pros outros, nossa, eu tive uma ideia, uma época, foi bem legal. Era genial, transformadora. Não, aí daí você vai ver uma outra pessoa fez, né, o que você tava imaginando, só que ela, diferente que ela fez de fato, aplicou, né? Ela aplicou. Você perdeu o timing. A gente, estamos assim, começando, a gente nem exatamente lançou ainda, a gente tá nos testezinhos ali, né? A gente já teve experiência de sair, já tá gravando conteúdo, assim, a gente tá tendo uma recepção muito legal das empresas, assim, estão super tá sendo abraçando, muito legal. É que é a regra dos 5 segundos. E só tem... Executou, não, vou fazer, bora. E quem não vai querer que eu chegue aqui, faça um vídeo da tua empresa e mostre e esteja divulgando? Só tem a agregar para todo mundo, né? Com certeza. Com certeza. E dentro do universo da arquitetura, uma dúvida que surge o cliente, que vocês falaram que, voltando lá no começo, lá de obra, projeto, enfim, esse tipo de coisa. Vocês sempre recomendam que o cliente também pegue a parte de acompanhamento, tocar a obra, basicamente. Os clientes normalmente fazem essa junção ou tem muitos que falam assim, não... pra isso aqui, deixa que eu me viro lá com os fornecedores. Acho que a maioria dos nossos clientes a maioria faz acompanhamento, mas é perfil. Tem perfil, tem gente que gosta de ir atrás, né? De quer tem resolver. Tem disponibilidade. Que é um ponto bem importante também. Ter tempo e energia. Mas assim, a gente mesmo quando o cliente tem a disponibilidade, a gente acredita que nosso olhar também faz a diferença, né? Com certeza, né? Porque a gente consegue bater o olho e ver, não, esse revestimento aqui não tá certo assim não, né? Ou ver, putz, aquele eletricista não deixou certo aquele cabo ali. E é uma coisa que mesmo se você tá ali todo dia, mas, né, não se não tem o conhecimento técnico, às vezes não vai. Não, vai. porque a obra, ela tem vida ali. Por mais que a gente faz o projeto, tá todo planejado, mas sempre vai acontecer alguma coisinha ali que não tava, digamos assim, no script, né? E isso tem maneiras de se solucionar e resolver, né?
E a gente é treinado, né? Para isso. A gente vai ter um olhar diferente, né? Que é a experiência que natural, a obra traz ali. Sim, é natural. Não, aconteceu isso daqui. Não, então, ou dá pra fazer assim, ou dá pra fazer assado. Não, uma coisa que eu percebo também é que a gente resolve esses problemas com facilidade e muita leveza. Porque como é o nosso dia, a gente entende que isso pesa, né? Como é o nosso... É igual o médico, né? O médico vê uma pessoa aberta lá e tá tudo bem. A gente não, né? Você olha meio... Mas a gente... Às vezes os clientes se descabelam por uma coisa assim que é muito... Pra gente, assim, são coisas assim... Tão simples de resolver, sabe? Tá, e qual que é o problema? Vamos lá. E isso, o acompanhamento também traz uma leveza nesse processo, porque a gente sabe que obra, né, é dinheiro, é estresse ali com, né, os fornecedores, então... Ter essa leveza também é uma coisa que, não tem dinheiro que pague, né? Recentemente, né, a gente sempre cria um grupinho ali com os clientes para estar trocando as informações com relação à obra, né? E daí, normalmente tá o marido, a mulher ali, os que estão à frente ali, né? Aí a gente sempre comunica ali, né? E de repente essa cliente veio no privado, né? Carla, assim, assado, e meu Deus, e não deu errado e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Deu... Caiu muito, né? Chamou no privado, você já chamou, já... Eu falei, não, André do céu, deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo. É verdade. E chegou lá, era algo assim... simples assim, tá, né? E cadê o problema? Por que eu estou aqui? Não, achei que eu já tinha cancelado reunião, cancelado coisa. Falei, nossa, eu vou ficar a tarde inteira aqui. É bucha, né? E no final, dentro assim, do nosso olhar... e não é que não vai acontecer uma bucha que, nossa, não, até a gente, né? Sim. Mas... É obra, né? Mas eu acho que a gente sabe lidar, o último módulozinho de marcenaria, lá pra acabar a cozinha, de repente fura, acerta um cano aqui, vira uma cachoeira... E vida que segue, a profissão só é divertida por causa disso. O que tem que fazer? Vamos trancar, a primeira coisa, trancar a água e é uma coisa de cada vez, não tem o que fazer. Tranca, dá uma choradinha bem rapidinho, assim. É um problema de cada vez. Primeiro desespera, então tá, fecha a água e o que dá pra fazer? Bom, gente, o projeto é caro porque a gente tem que pagar terapia. Tá incluso já, né? Não tem o que fazer, tem que fazer. Mas a forma de lidar com essas coisas é muito relativo, né? Porque tem pessoas que vêm aqui, por exemplo, vem os profissionais e falam que preferem um cliente que gosta, que visite a obra. Tem gente que, não, mas tem um cliente que visita demais. Daí já, começa a achar defeito onde não é um defeito. E daí, vai gastando tempo, gastando energia e tal. Vocês têm alguma preferência? A via de regra, aquele que visita muito... vai achar... vai achar que visita muito, porque... ele já tá procurando, digamos assim. tomado ali não tem, né? Não, mas e calma, não dá tempo de deixar as coisas resolverem ali, tomar, né? E daí... Eles não modificam muitas demais, coisas, assim. sei lá, no projeto? Porque esse deve ser um... A gente nunca teve, assim, Teve um projeto que a gente... Do João, aquele lá que você tava falando antes? Aquele... Brincadeira, João. Teve um projeto que foi bem até no começo da Triângulo, assim, que teve muita modificação, assim, que é um projeto que a gente não tem orgulho dele, sabe? Porque ele descaracterizou total, assim. Já lembrei. Já lembrou. Tô até assim, meu Deus, o que ela tá falando? É triste, sabe? Porque é um marco mesmo. Mas, assim, eu acho que... É que essa deve ser uma decepção. Se a gente nunca pegou, alguma hora vai surgir um cliente que modifica. Na verdade, a gente cresce... Vem disso, né? Se a gente não tiver histórias, a parte triste, digamos, pra contar os desastres, a gente não tem crescimento. É bom que já aconteceu, né? Sim. Da parte. Já aconteceu e vai continuar acontecendo. Porque a parte decepcionante... Enquanto for coisas que a gente consiga resolver, esteja em nossas mãos, Então, porque junta com essa parte que eu vou comentar, que, por exemplo, se o cliente não quer acompanhamento de obra, ele quer só o projeto. Aí você vai fazer uma visitinha lá e tal, aí tá tudo diferente, deve ser... mas e essa bancada aqui, desse lado? Mudou isso aqui? Achei melhor. Que era mais barato. A gente até tenta. O cara da pedra falou que é melhor. A gente até tenta pensar assim. Isso é uma... Nossa. Porque... O cara da pedra falou que é errado o projeto 6 aqui. Porque o eletricista falou que não precisava fazer assim. Nossa, isso deixa até a gente triste, porque você tá me desvalidando. Por isso tem que andar com a cópia do diploma, eu acho super interessante. Do braço, tá aqui, ó. Mas essas mudanças acontecem em projeto, né? E depois que o cliente não... Porque o acompanhamento de obra é importante por causa disso. Se as mudanças
que vão acontecer, a gente sabe que é difícil o projeto sair, da primeira aprovação vai sair exatamente igual, porque falta material, mudou. É que nós somos assim, eu e a André, nós somos muito, a gente quer ser perfeccionista, a gente quer que aquele negócio saia exatamente como a gente idealizou, sonhou junto ali com o cliente, pelo cliente. Mas a gente também procura trabalhar a ideia de que assim, o cliente ideal é aquele cliente que fica satisfeito, é aquele cliente que chega no final, mesmo que a gente especificou tal coisa, não era o que a gente sonhava ali em projeto, mas ele mudou um detalhe, alguma coisa, mas pra ele, aquilo às vezes... Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, né? Mas é sempre importante que essa mudança, quando o cliente... Por isso que é importante contratar, às vezes, acompanhamento e obra, né? Sim. Porque essa mudança vai ser feita por vocês, né? Mas tô falando de mudanças pequenas, né? Se for algo drástico, a gente... bancada. Mas é que, imagina o cliente que contrata só o projeto e daí faz uma modificação grande, sem ajuda profissional de vocês, no caso... A chance de dar uma cagada, às vezes, é muito grande. Não, sim, daí já não é vantajoso pro cliente, porque ele pagou pelo projeto. Então, se ele não entendeu nada se ele executa diferente, ele jogou um dinheiro fora. E ele não entendeu nada daquilo, né? Tá mudando tudo que a gente... Porque assim, a gente não impõe nada, né? A gente... Transforma o que o cliente falou no papel e ele aprova. Existem as etapas, existem as provações. Não é assim, chega isso aqui, a tua casa tem que ser desse jeito, pronto e tchau. Não é, tem as aprovações, as etapas. Então, se chega lá no final, o cara muda tudo... E essas mudanças são complicadas, porque imagina, ele vai trocar um armário de lugar, sei lá. Eu não consigo pensar numa modificação muito grande que vai ter, mas talvez um revestimento, sei lá. Não, pode mudar tudo, pode, sei lá, pode interferir com o forro. Então, não tem esse cruzamento de informações. Graças a Deus, até hoje a gente não tem essa consciência que cruza muitas coisas, né? Hoje, assim, a gente tem uma qualidade de imagem 3D do projeto muito excelente, né? Então, assim, a gente leva um pouquinho mais de tempo para apresentar a primeira reunião, mas a gente já traz toda essa informação visual pronta ali já desde a primeira reunião. Tem clientes e clientes. Tem clientes que entendem linha, quer ficar discutindo layout, posição, medida, coisa assim no papel, para depois vir com imagens. Não, a gente já perde mais tempo, a gente já vem com imagem ali, porque a gente consegue diminuir processos, né? A gente já diminui essa questão de alterações. Isso foi uma grande sacada, assim, da gente apresentar essas imagens, assim, que a gente chama quase que é uma foto mesmo do futuro, assim, né? Porque traz muito entendimento pro cliente, né? Não adianta você trazer uma planta layout, o cliente não entende. Ou às vezes ele diz que entendeu, mas não entende, sabe? Na hora que você transforma aquilo em imagem, que você tá lá na frente, lá no projeto, já com quase ele finalizado. Mas não era isso, eu achei que era mais claro, eu achei que era mais assim. Então, dá menos retrabalho nas etapas seguintes, assim, que é nas etapas mais técnicas, né? E se a gente consegue trazer essas imagens. E já dá em várias validações, né? Sim, porque tipo, quando você tem disponibilidade? Qualquer dia da semana que vem. Pô, você já sabe que você tem que mandar mais uma mensagem pra ver quando que vai marcar. Se você já entrega aquele negócio pronto, as modificações são mais assertivas, né? Não gostei daquilo, muda aquilo pra aquele lado e tal, mais resolvido. E essa questão de mudanças em obra, quando não é acompanhada por vocês, não tem essa compatibilização, né? Porque às vezes o cara do móvel, ele vai pensar no dele, mas aquela tomada que tava lá, o eletricista tinha que prever, ou a iluminação vai mudar, ou forros, e daí na verdade, eu acho que é só prejuízo, assim, se for... Né? Se fazer modificação grande... A gente sofre, a gente faz terapia para sofrimento. Mas é paciência, é uma opção do cliente. Ele pode contratar alguém para estar fazendo aquilo com olhar apurado e pode fazer por conta e... correr o risco de não dar. Justamente. Mas é que a gente sabe que tem modificações que acabam acontecendo. A grana ficou curta, ou aconteceu alguma coisa ali, quero mudar e tal. Modificações grandes dificilmente vão acontecer, né? A não ser que... Porque daí o cliente mudou totalmente a concepção do que ele a gente sempre recomenda. É melhor que você faça por etapas do que você diminua a qualidade de um acabamento ou do, sei lá, tire alguma coisa do projeto que você estava super feliz naquilo, né? Então, a gente sempre recomenda isso. Faz por etapas, né? Ou a gente fala assim, olha, realmente, a mão de obra, você tem que pagar em cash, né?
Mas revestimento você consegue parcelar, marcenaria você consegue parcelar. Então, esse direcionamento também... Você podia abrir uma financeira já, porque o cliente tá sem grana aí, ó, tá aqui, ó, Triângulo Finanças. Esse direcionamento também a gente dá, né? Porque os clientes, né, não sabem exatamente, né, que... Nem todo mundo sabe, né? Que marcenaria parcela, sei lá, ou... Enfim, qualquer das coisa, possibilidades né? que ele tem, né? Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que talvez as pessoas não entendam, que não precisa se executar. Tem coisas que você tem que executar antes de outras, que é o fluxo da obra. Mas talvez não precise executar tudo 100%. Sim. O projeto não precisa ser replicado no instante. Tem aquelas que são primordiais, você não pode passar em etapa e tem que ser daquela maneira. Tem coisas que... Exato. Né, dá pra postergar, né? Enfim... E a gente consegue dar esse direcionamento. Mas, muito obrigado pelo papo, gente. Muito obrigado, muito gostoso. Foi muito bom Adoramos. receber vocês aqui. Um prazer mesmo bater um papo com vocês. E, basicamente, o podcast é isso aqui. Tá? Então, pessoal, obrigado quem acompanhou aí com a gente até o final. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E o Instagram da Triângulo tá aqui também. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau. Até!